Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E gostaria de agradecer aqui aos nossos neuronautas, fazer uma homenagem especial aos organizadores do 31º Congresso da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Congresso Kunio Suzuki, que foi realizado na semana passada em Brasília e foi simplesmente espetacular. Parece que pela primeira vez tivemos um congresso com um número pequeno de visitantes estrangeiros, então muitos neurocirurgiões brasileiros tiveram a oportunidade de mostrar o seu trabalho, então achei que foi algo muito interessante. Então, queria agradecer o Dr. Márcio Vinhal e o Dr. Mauro Suzuki por essa excelente organização e todo o time da Diretoria de Sociedade Brasileira por esse excelente congresso. Bom, hoje vamos abordar dois temas diferentes, um do grupo de emergência, um do grupo de coluna. Então vamos chamar o Dr. Tiago Salati para apresentar o primeiro caso, a primeira exposição. Bom dia, Dr. Tiago. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Vamos iniciar com a apresentação de um caso clínico. Então, a paciente GJS, de 28 anos, sexo feminino, casado, ensino médio. Então, essa paciente ela deu entrada na sala do trauma do Hospital Geral de Prajuçara, que é uma história de uma vítima de colisão, moto versus auto, fazia uso do capacete no momento do acidente. Então, ela foi admitida em prancha rígida, um colar cervical para a nossa avaliação. Gostaria de perguntar ao Dr. Fernando, na abordagem inicial do trauma, como que se procede essa avaliação? Dr. Fernando. A abordagem inicial intra-hospitalar, né, o paciente já chegou pela equipe do pré-hospitalar, já com a prancha rígida, o colar cervical, tem que fazer a avaliação inicial do ATLS mesmo, né? Passar pela via aérea, respiração, circulação, depois eu dei o disability, depois fazer a avaliação toda ABCD completa, né? Ok, Fernando, então na avaliação inicial do protocolo do ATLS, no ABCD, do trauma, então não tínhamos alteração. A paciente ela foi admitida, então na verdade, em área ambiente com colar cervical, prancha rígida, sem nenhuma outras alterações e diversas criações pelo corpo devido ao acidente. No exame neurológico, propriamente dito, só detalhando um pouco mais, o paciente também estava em Glasgow 15, pupila fotorreativa, sem nenhuma outra alteração, apresentava apenas uma dor à região dorsal, à movimentação. Fazendo só uma pausa, né, agora para a gente iniciar a abordagem do tema, então nós sabemos que o traumatismo raquimedular tem uma incidência aproximada de 5 por 100 mil habitantes, sendo que 15% deles apresentam um déficit permanente. 25% dos pacientes podem apresentar um trauma na transição crânio-cervical, né, eles morrem durante esse evento. Então, um problema com alta morbidade, alta dependência e um alto custo. Outros dados, né, em relação às causas, sabemos que 45%, 44,5% dos pacientes com esse problema, com traumatismo raquimedular, são devidos a acidentes automobilísticos, seguidos de queda, violência, ferimento por arma de fogo e os esportes. 55% entre os 16 e 30 anos e 82% são homens. Um problema com custo social muito elevado. Então, dados dos Estados Unidos estimam que cerca de 60 mil a 140 mil dólares é o custo anual de um paciente tetraplégico. E na nossa cidade, a cena que a gente vê é essa daqui. Então, é um trânsito, a maior parte dos pacientes vítimas de traumatismo raquimedular são devido aos acidentes de trânsito, o trânsito que tem vitimado bastante a população. Um outro dado é que, muitas vezes, os pacientes são vítimas de lesões secundárias, dado que aqui nessa imagem a gente mostra até o posicionamento incorreto do colar cervical. Então, é importantíssimo, aproveitando que aqui tem os alunos, os residentes, o atendimento pré-hospitalar, então, onde a gente pode prevenir as lesões secundárias do traumatismo raquimedular. Então, falando do transporte correto da vítima, aqui a gente tem uma foto evidenciando isso aí, os apoios laterais da cabeça, o colar cervical colocado de maneira correta e o transporte em prancha rígida.
Na anamnese, no exame físico, nesses pacientes, a gente tem sempre que investigar a queixa de dor na coluna, a perda de sensibilidade ou força, sinais de traumas acima da clavícula e, já nesse momento, identificar se temos algum nível da lesão. Lembrar do choque neurogênico, onde nós teremos o paciente com hipotensão e bradicardia e extremidades quentes. Então, normalmente, o paciente com choque, como todos sabem, ele deve apresentar uma resposta com taquicardia, mas no choque neurogênico não é isso que acontece. Um pouco mais sobre a importância da anamnese. Exame físico, nós temos que determinar a topografia da lesão, determinando, então, o nível sensitivo, o nível motor e o nível da lesão propriamente dito. Nós utilizamos o EIJA, né, para a gente identificar o nível da lesão. Nesse momento, Fernando, utilizando a escala, como você classificaria essa paciente dentro do EIJA? Lembrando que ela estava sem nenhum déficit sensitivo ou motor. A gente colocaria ali como EIJA 5, né? O paciente não tem nenhum déficit. O EIJA, né, então a gente vai do EIJA A, né, ao EIJA E. Então, paciente sem nenhum déficit, você recorda? Como sem nenhum déficit. Sem nenhum déficit, então, classificaria como EIJA E. Né? Então, paciente sem nenhum déficit motor ou sensitivo. Voltando ao caso, então, após essa breve revisão sobre traumatismo raquimedular, como que nós devemos proceder, Fernando, se puder continuar também, com os exames complementares? Como que você procede? Pela avaliação inicial e pelo protocolo do trauma, a gente não localizou nada, só tinha uma paciente com queixa de dor dorsal. Então, a gente pode ir direto na queixa, acho que a princípio, para começar, a gente iniciaria com um raio-x de coluna dorsal. Ok. Então, o raio-x, então, a radiografia, o exame mais simples, né, que sempre deve ser pedido com base na queixa do paciente e também com o protocolo do trauma. Então, o paciente, quando ele é atendido na sala do trauma, ele tem que realizar alguns exames obrigatórios, né? Então, entre eles, a radiografia da coluna cervical, né, em AP perfil, radiografia do quadril em AP e a radiografia do tórax. Nesse caso, foi um paciente que estava vindo para uma avaliação externa. Tá? Então, a gente vai colocar os exames que foram realizados já dentro do hospital. Tá ok? Fana, você poderia comentar as imagens? É uma tomografia computadorizada com reconstrução em imagem sagital, né? Em termos de localização, a gente não consegue porque a gente não tem os extremidades, nem a parte cervical, nem a parte... Aqui é T8, tá? É uma fratura que compromete o corpo de T8, parte do corpo de T9, né? Uma glucifose bastante grande e tem inferido por aí, pelas imagens, alguns mecanismos que... Isso é importante para a gente entender a estabilidade da região, né? Alguns elementos posteriores que apresentam... fraturinha, parece que tinha alguma coisa de processo espinhoso, né, na faceta, diástase da faceta também que está mostrando nesse slide daí. A gente tem pela tomografia o dado que a gente consegue colocar que é uma fratura com uma cifose, um corpo de T8, um comprometimento da angulação e comprometimento de alguns elementos posteriores também, ósseos, né, a gente não tem certeza da parte ligamentar, mas infere-se também lesão. Essa aqui é uma reconstrução dela, não sei se te acrescenta um pouco mais. A gente vê que tem um componente assimétrico, né, da fratura, né, sugerindo para a gente, principalmente nesse segundo corte, que parece que esse corte mais em AP, né, que é um desabamento maior do lado, né, direito da tela, não sei se foi em espelho ou não, provavelmente do lado esquerdo do paciente, né, falando a favor de um componente rotacional, né, um mecanismo rotacional na fratura, e seria, em termos de classificação, em termos de mecanismo de lesão, né, a gente colocaria como, se a gente considerar esse mecanismo de rotação, né, a gente consideraria C, senão a gente consideraria uma B pelos componentes ligamentares posteriores e a cifose, né? Então, aproveitando que você tocou nisso, vamos revisar um pouquinho a respeito da classificação. Então, que o Dr. Francis estava falando em relação ao mecanismo, né, teve um pouco de discussão na nossa classificação, Francis. Nós consideramos esse paciente inicialmente como paciente classificado com uma fratura B2. Tá? Uma outra possibilidade
de classificação seria uma fratura tipo C, né? Que eu acho que você estava pensando, acho que a princípio, né? Então, a gente ficou nessa discussão, né? Então, fazendo a classificação completa, o paciente que estaria neurologicamente intacto, com uma possibilidade de ruptura de lesão no ligamento, no complexo ligamentar posterior. Então, seria M1, N0, uma fratura T9, tipo B2. Tá? Então, resumindo, uma paciente de 28 anos, vítima de um politraumatismo, com uma fratura na coluna torácica em T8, EJA. Então, a classificação, assim, tem essa discussão entre C, né, mas nós classificamos com B2, N0, M1. Tá? Dr. Vinícius, queria comentar um pouco a respeito da conduta nesse paciente? Então, um paciente com uma fratura recente, né, de coluna torácica, ao nível da coluna média, considerando que ela seja uma classificação do tipo B, ainda que fosse do tipo C, não tem muita dúvida que a conduta cirúrgica, pelo grau de instabilidade que esse tipo de fratura confere, ela é mandatória, né? Então, a não estabilização da coluna ela vai favorecer a uma deformidade progressiva e, consequentemente, a lesão de estruturas neurológicas ali da medula. Sendo essa região uma região de ápice de coluna torácica, a minha preferência seria por fazer uma instrumentação não muito curta, para não ter risco, não correr o risco de sofrer um PDQ, né, uma deformidade acima ou abaixo na transição, que poderia fazer uma cifose angular depois. Então, a minha tendência seria fazer uma instrumentação de T4 a pelo menos T10, T4 T10, com uma recomposição daquela fratura de T8, né, com a colocação de um cage ali, fazer uma corpectomia e colocação de cage para restabelecimento da cifose normal. Okay, na verdade, no nosso planejamento cirúrgico, esse caso é um caso de uma série que nós utilizamos o neuronavegador no hospital, devido ao paciente. Alguns pacientes a gente elegeu para fazer esse tratamento. No caso dela, foi, na verdade, o pedículo, que a gente considerou um tamanho um pouco menor. Acho que a gente ia se beneficiar do uso do neuronavegador, tá ok? E a gente preferiu não fazer a abordagem com a descompressão anterior, devido ao paciente estar sem nenhum déficit neurológico. Então, a gente optou por fazer assim, uma artrodese, né, 2 níveis acima, 2 níveis abaixo, ok? Com a utilização do neuronavegador. Então, aqui vocês podem ver, então, no planejamento, os parafusos pediculares. Então, sendo a fratura em T8, então a gente fez em T6 e T7. Aqui está o nível T7, né? E T9 e T10. Então, aqui o planejamento cirúrgico dessa paciente. Então, foi realizada a artrodese em T6, de T6 a T10. Paciente jovem, ele evoluiu sem intercorrências, realizou um pós-operatório na própria enfermaria, recebeu uma alta no terceiro dia pós-operatório. Isso aqui é um controle da tomografia dessa paciente. Então, o que a gente nota foi a fratura na vértebra, um retorno, um possível alinhamento aqui da coluna nesse segmento estudado. E o que foi bastante importante para a gente aqui, posicionamento dos parafusos pediculares, né, bem adequados. E esse foi um caso, para a gente foi importante, o uso do neuronavegador. Então, gostaria de chamar o Dr. Daniel, que também estava presente no caso, para apresentar uma revisão de neuronavegação nas cirurgias da coluna vertebral. Então, bom dia, continuando aqui. Bem, com relação à navegação de cirurgia de coluna vertebral, a navegação é um método importante, um método auxiliar importante para conferir precisão ao método cirúrgico.
Obviamente, o conhecimento anatômico, o domínio da técnica, isso aí é a chave para o sucesso do tratamento. A neuronavegação entraria como auxiliar aumentando a precisão do método. Com relação à neuronavegação em coluna, isso não é um tema novo. O primeiro artigo, a primeira série de casos foi publicada em 1995, onde 30 pacientes foram estudados, onde nesses 30 pacientes foram um total de 150 parafusos pediculares foram colocados. E nesse estudo ele discute justamente a importância do método na localização do ponto de entrada, no planejamento da trajetória do parafuso e também no planejamento pré-operatório você consegue saber de antemão já o comprimento e o diâmetro do parafuso que vai ser utilizado. Nesse artigo ele mostrou que houve uma acurácia de quase 99% de boa colocação do parafuso. Com relação aos princípios de neuronavegação, o princípio de navegação é o mesmo a cirurgia de coluna, é a mesma coisa de cirurgia de crânio. No caso, o sistema de navegação é a evolução dos dispositivos de estereotaxia, onde vai correlacionar as imagens pré-operatórias do doente com a anatomia. As imagens podem ser pré-operatórias ou intraoperatórias, depende do método de navegação que está disponível. E disso, assim você tem a reconstrução tridimensional e consegue localizar suas referências. Com relação aos potenciais benefícios do método, a gente tem a melhor acurácia na colocação do parafuso pedicular ou na exérese de tumor, na cirurgia de deformidade. Menor exposição à radiação, esse é um ponto que vale a pena destacar, principalmente que nas cirurgias de coluna, nos últimos anos, a gente está caminhando para cada vez mais abordagens minimamente invasivas e nos acessos percutâneos, com frequência, você tem que ser exposto, o cirurgião e o paciente com frequência expõe a dose alta de radiação. Permite um planejamento pré-operatório com seleção do material de instrumentação previamente. Menor tempo cirúrgico. Com relação ao menor tempo cirúrgico, isso depende muito da experiência da equipe. A gente, quando começou a fazer os primeiros casos de navegação, era o dobro do tempo. Agora, em 5 a 10 minutos, a gente consegue fazer a calibragem e utilizar o método sem... No caso, a diferença que a gente percebeu em relação a com navegação e sem navegação é que com a fluoroscopia você termina posicionando a radioscopia, muda a incidência. Isso aí também você vai perdendo tempo. Com a navegação, você dominando o método, fazendo uma calibragem adequada, você termina ganhando esse tempo. Facilita acessos minimamente invasivos, que a gente vai ter uma boa visualização das estruturas. Para casos complexos, por exemplo, o paciente tem pedículo pequeno, que é um caso que foi apresentado, ou pedículo mal formado, hipoplasia, com vértebra rotacionada, isso aí é bastante útil. E também, durante a cirurgia, você permite a visualização do instrumento com múltiplas orientações, no sentido coronal, axial e sagital. Vários estudos têm sido publicados na literatura com relação para estudar justamente a acurácia do método. Algumas séries, alguns estudos randomizados e também tem alguns estudos de meta-análise, onde mostrou que nesse estudo aqui houve um menor risco de violação do pedículo e também isso aqui era o endpoint primário, violação do pedículo. E no endpoint secundário, que estudava justamente o tempo cirúrgico e a perda sanguínea, não houve diferença entre o método freehand, que é a mão livre, versus o método com neuronavegação. Já esse outro estudo, ele comparou os diferentes métodos de neuronavegação e mostrou que também o método de neuronavegação em si acrescenta maior acurácia na colocação dos parafusos na cirurgia e também essa observação é principalmente observada em cirurgias de deformidade. Esse outro estudo compara justamente a acurácia da colocação do parafuso pedicular em relação à fluoroscopia convencional, a fluoroscopia 2D, que mostrou também uma maior acurácia do método.
E, em resumo, com relação à acurácia, o que a gente pode dizer? Que, com relação à técnica freehand, na literatura está publicada uma acurácia de 69% a 94%, com média de 85%. Fluoroscopia, uma média de 90%. E com a navegação por tomografia, uma média de 97% de acurácia. Nem sempre o parafuso mal posicionado reflete uma cirurgia de revisão. Então, com relação às taxas de cirurgia de revisão, na técnica mão livre, é em torno de menos de 5%, com auxílio de fluoroscopia, menos de 2%, e com auxílio de neuronavegação, menos de 1%. Isso aqui é um exemplo, onde isso aqui é a torre, onde vai ter as esferas, que vai ter conexão com a câmera por raio infravermelho, e a gente vai conseguir posicionar aqui o probe, e você consegue estudar bem a anatomia do pedículo, a faceta, o processo transverso, o corpo, e direcionar a trajetória bem entender. Aqui você tem um exemplo das possíveis trajetórias que você pode selecionar. Naquele caso, em questão, no Salati apresentou, na vértebra de baixo, que é na vértebra da fratura, ela tinha na vértebra T9, tinha uma fratura justamente do platô superior. Então, a gente fez uma angulação mais caudal do parafuso, já que o platô de cima estava fraturado. Com relação aos métodos de navegação, inicialmente, existem os métodos ditos de primeira geração. No caso, a gente tinha a obtenção da imagem, depois vai transpor a imagem para um workstation, que é um computador onde você vai fazer a fusão das imagens e o planejamento. Faz a marcação de alguns pontos no software, depois tem-se a cirurgia com a exposição cirúrgica e vai fixar o frame e alguns pontos de referência no paciente. No caso, os pontos de referência que a gente estava utilizando é justamente o ponto de entrada do parafuso, que seria fácil de identificar no software e fácil de identificar no doente. Então, a gente tinha uma acurácia de mais ou menos, uma precisão do método de mais ou menos 2 milímetros. Depois vai identificar os pontos anatômicos reais e comparar com a neuronavegação, fazer o reconhecimento ponto a ponto e, por fim, a colocação do parafuso. Sendo que, hoje em dia, já existe a segunda geração de neuronavegação. No caso, você não vai precisar de uma tomografia pré-operatória. A tomografia é intraoperatória, com o O-arm, e tem uma maior acurácia em relação ao método anterior. As possíveis indicações, as principais indicações, são justamente doença da junção crânio-vertebral, na instrumentação C1, C2, nas fusões posteriores, cervical, torácico e lombar, especial atenção no parafuso torácico, que apresenta uma maior dificuldade técnica em relação ao parafuso massa lateral e o parafuso pedicular lombar, cirurgias de tumores, cirurgia de revisão, deformidades complexas da coluna e também nas técnicas minimamente invasivas. Isso aqui é um exemplo da navegação na colocação do parafuso de massa lateral. Sempre a gente consegue ter uma orientação precisa nos três cortes, sagital, coronal e axial. Um exemplo da instrumentação na coluna torácica e na coluna lombar. Os acessos percutâneos, os minimamente invasivos, têm justamente a desvantagem de aumentar a exposição à radiação, aumentar a dependência de fluoroscopia e tem uma maior dificuldade técnica. Os pacientes são obesos e osteoporóticos. Assim, a neuronavegação entra como uma ferramenta importante no intuito de prevenir a exposição à radiação excessiva, tanto ao paciente quanto ao cirurgião. Esse aqui é um exemplo colocado à torre. Essa torre você pode fixar em alguns pontos, ou no processo espinhoso, ou no ilíaco. Aqui o exemplo mostrando a passagem do parafuso. Uma outra possibilidade de colocação da torre e, ao final, a cirurgia. Com relação aos componentes da neuronavegação, tem-se a imagem, que pode ser pré-operatória ou intraoperatória, no caso de ser disponível o O-arm.
vai ter que ter necessário um software para fazer todas as reconstruções e o planejamento na workstation. Vai ter que ficar a câmera, que fica geralmente posicionada ou na cabeça do paciente ou ao pé do paciente. Os instrumentos, no caso o probe e o frame para ser. Depois você vai fazer a calibragem. E a calibragem você pode fazer de acordo com alguns pontos na superfície na superfície do paciente, no Mayfield, para, por exemplo, coluna cervical, no osso ilíaco ou nos processos espinhosos. E com relação às etapas, tem-se a aquisição, depois o planejamento e, por fim, a calibração. Como conclusão, o conhecimento da anatomia cirúrgica e da técnica será sempre a peça fundamental na cirurgia, para o sucesso. E os benefícios da cirurgia guiada por imagem está bem documentado na literatura e, obviamente, no início, até o melhor uso do método, tem-se a curva de aprendizado. Ok, Daniel, muito obrigado. Alguma pergunta, doutor Tiago? Ricardo Centeno? Daniel, muito boa aula. Diz uma coisa, em relação à aquisição de imagem. A gente sabe que no crânio é fundamental a aquisição de imagem, a relação do que tu vai adquirir dentro da tomografia ou da ressonância, a posição, a forma da cabeça, se você não vai ter o olhinho puxado, uma lesão que possa ter uma alteração de pele, que na hora que tu vai fazer o teu registro lá te dê alteração. Em relação à coluna, quais são os cuidados, principalmente em relação à coluna torácica, por exemplo, da respiração, né? Então, com relação à coluna, o problema é o seguinte, a gente faz a aquisição pré-operatória. A aquisição pré-operatória é realizada na tomografia, o paciente vai ficar em decúbito dorsal. Na cirurgia, a gente vai colocar o paciente em decúbito ventral. Dependendo do coxinho que você vai utilizar, o paciente vai mudar a curvatura da coluna. Por isso que a precisão não vai ser de 100%. Exceto na possibilidade de ter o O-arm, que é a segunda geração dos dispositivos de neuronavegação. Do jeito que a gente está fazendo, a gente pega a tomografia pré-operatória do doente e correlaciona ponto na tomografia com alguns pontos no intraoperatório, quando a gente faz a exposição dos processos espinhosos, facetes, processos transversos. Quanto mais você conseguir, quanto melhor você conseguir no método que a gente está utilizando, quanto melhor você conseguir ter precisão na colocação do ponto intraoperatório e o ponto que você marcou na tomografia, melhor vai ser a correlação. De maneira que a gente está conseguindo uma precisão de mais ou menos 2 milímetros, 2,5 milímetros. Tá bom. Doutor Fábio? Não sei se é só para o Daniel, para as outras pessoas que também pertencem ao grupo de coluna. Antigamente a gente tinha 2 conceitos no pronto-socorro na sua admissão do paciente. O paciente tinha lesão de face, lesão de tórax, tinha lesão de coluna cervical até se provasse o contrário. E pacientes que tinham sinais de arraste, escoriações tipo sinais de arraste, também tinha maior chance de ter lesão de coluna. Isso ainda se mantém? Ou isso era mais uma ideia do que propriamente um fato? Ainda se mantém. Todo paciente que tem trauma crânioencefálico tem uma probabilidade de ter também uma lesão na coluna. E se o paciente tem uma lesão na coluna, tem uma probabilidade também de ter uma outra lesão na coluna. Então o rastreio é fundamental. Ok, mais alguma pergunta? Doutor Ítalo? Na realidade, não é nenhuma pergunta. Eu acho que, assim, isso que o Fábio falou, o importante, a técnica está excelente, brilhante cirurgia, tem alguma experiência com neuronavegação e realmente ajuda bastante. Agora, voltando à avaliação inicial, eu acho que é importante também lá na exposição, na hora que você vira o doente, entendeu? Palpar essa coluna, este doente com certeza ia ter uma dor bem importante nesse local do trauma, então ele ia ter um sinal importante. E o toque retal também, que eu acho que é importante. Neste caso, não devia ter alteração, porque não tinha nenhuma alteração de sensitivo nem motor. Mas acho que tem que frisar bastante o doente que a gente... tá bem, Glasgow 15, acordado, mexendo tudo. Esse é o que a gente tem que tomar um cuidado importante pelo mecanismo do trauma, que você não me explicou direitinho o mecanismo do trauma. Mas o mecanismo foi... Desculpa, doutor, só para complementar, foi uma colisão moto versus auto. E ele estava onde? Estava na garupa. Ah, tá. Então E ela foi ejetada, foi projetada, né?
e Porque grande velocidade. normalmente as fraturas de coluna torácica, que é a coluna mais fixa, entendeu? Então você tem que ter um impacto grande. Geralmente essas fraturas cursam com contusões pulmonares associadas, dificuldade respiratória, existem outras comorbidades que vêm junto com esse tipo de fratura. Então não é tão lisinha assim também. Mas ela teve uma suspeita só uma fratura, suspeita não, teve uma fratura acho que no pé só, que foi depois foi avaliada por ortopedia e também foi operada, acabei não colocando na apresentação, e teve esse, assim, do restante realmente ela estava estável, não tinha mais nada. E quando foi se fazer a exposição, né, foi rodar a paciente, daí que ela referia bastante dor, né, porque a movimentação, especialmente na região dorsal, mais difusa, né. Então acho que era isso que a gente tinha no atendimento dela na chegada. A cirurgia usou potencial evocado intraoperatório? Não, a gente não usou potencial evocado nessa cirurgia não, professor. Michel? Pergunta de leigo, não tem a ver com potencial. É um doente que tem uma fratura bem instável, né, a 2B ou a 3. No momento em que você vira ele em decúbito ventral, que é a posição que você vai precisar colocá-lo, né, alguma dica? Você pode ter problemas da posição, né? O que você poderia fazer? Normalmente, nos pacientes quando a gente tem fratura, tem a instabilidade da fratura, realmente eu acho que o que ajuda a gente ter o potencial evocado, né? Claro que essa paciente a gente já conhecia ela previamente, já tinha alguma manipulação e teve o cuidado para o posicionamento, né? Então mais pessoas envolvidas, fazer uma movimentação mais em bloco dessa paciente, né? E foi feito assim com mais cuidado. Mas claro que acho que todo paciente que tem essa particularidade, né, nas fraturas com maior estabilidade, o ideal mesmo, na minha opinião, é ter o potencial evocado, com certeza, né. Torres? Duas perguntas. A primeira pergunta é a respeito dessa paciente especialmente. Como você tem fratura de T8 e de T9, não seria o caso de você fazer uma instrumentação que passasse de T10? Porque o parafuso de T9, você referiu que estava, assim, você teve que angular de uma forma um pouco diferente pelo fato de ter uma fratura do platô da vértebra. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que é para os dois, mas mais para o Daniel, que foi quem expôs a técnica, né? É assim, o shift que o Ricardo né, que o Dr. Ricardo se referiu, quer dizer, a variação que possa haver com o posicionamento do paciente na coluna torácica preocupa do ponto de vista de que a margem de erro é uma margem menor, mas por outro lado é uma coluna que também tem uma mobilidade muito menor. Agora, na coluna cervical e na coluna lombar é uma preocupação bastante grande, né? Porque assim, elas têm uma curvatura, a lordose cervical e a lordose lombosacra leva a uma possibilidade muito grande de que o shift no posicionamento, que no caso da coluna lombar, por exemplo, é meio intencional, né? Para você poder trabalhar, abrir os espaços para conseguir trabalhar. Como que é a sugestão da neuronavegação nesses dois outros espaços? Respondendo à primeira pergunta, doutor Orestes, o julgamento dessa paciente, né, a gente optou por fazer parando mesmo em T10 para não ter que parar na transição, né? Então por isso que optou-se por fazer. A gente considerou até as cirurgias maiores, como o Vinícius tinha colocado, mas a nossa conclusão foi que nesse caso seria melhor fazer dessa forma, enfim. O paciente jovem, a gente confiou que também, tendo um pouquinho mais de cuidado, acho que no pós-operatório essa paciente tem uma grande chance de ter artrodese, fazendo uma fusão mais curta não, fazendo o mínimo, né, na fusão. Então foi considerado 2 acima, 2 abaixo. A gente pensou não tinha condição de a gente passar um parafuso pedicular só no nível, porque uma vértebra fraturada estava bem prejudicada, né? E não sei se eu respondi a pergunta. E em relação, acho que o Daniel pode até falar, mas em relação aos problemas da navegação, então a gente fez, então teve esses casos de coluna que foram
acho que foi até a maioria dos casos. Teve alguns que foi navegada, foi feita a navegação baseada na radioscopia, pegando o ponto de referência, o frame junto na radioscopia. Então a gente fez a navegação baseada já aquisição intraoperatória, né? O Daniel pode explicar melhor isso daí. E fora isso também teve algumas cirurgias que a gente fez com só que essa cirurgia foi de crânio, né, o tema da nossa aula, que a gente fez a utilização do ultrassom também junto na navegação. Não sei se o Daniel quiser falar rapidamente sobre isso. Com relação à primeira pergunta, a angulação do parafuso que eu estava me referindo é que tem duas técnicas principais de colocação do parafuso pedículo torácico, né? Ou a técnica straight, ou então a técnica anatômica, onde você segue a direção do pedículo. Sendo que a técnica straight, onde você passa o parafuso mais reto, você tem uma maior pega e menor chance de ir para o alto do parafuso. Então foi todos passados dessa maneira, exceto no T9, que tem o platô superior estava quebrado, então fraturado, então a gente passou pela técnica anatômica. Essa foi a diferença. E com relação à técnica de navegação, hoje já tem a solução. No caso, tem o O-arm, onde a tomografia é feita com o paciente já posicionado. Porque inicialmente você posiciona o paciente, está todo o paciente posicionado, coloca um plástico, uma manta, para proteger o paciente, proteger o frame da navegação e não ficar tudo estéril, não contaminar. O paciente faz a tomografia e você tem a aquisição para trabalhar no computador. Da maneira que a gente está fazendo, que é da geração anterior, digamos, que não tem disponível o ARM, pelo menos no momento, a gente tenta correlacionar com pontos, posicionou o paciente, tenta correlacionar com pontos intraoperatório e sabe que vai ter essa pequena imprecisão. Vamos dizer, o que a gente está trabalhando é com margem de 2 milímetros. No caso da coluna cervical ou da coluna lombar, o que a gente pode fazer é uma tomografia uma pré-operatória com um paciente posicionado semelhante ao que a gente vai operar. Coloca o coxinho, faz a tomografia, tem a aquisição e depois leva para o centro cirúrgico. No caso dessa navegação que vocês fazem, a navegação é vértebra a vértebra, né? Para poder utilizar os parâmetros de cada... A gente pega os pontos de referência, a gente está utilizando 5 a 6 pontos de referência. Anteriormente, o processo espinhoso ele termina sendo um pouco amplo. Então, localizar exatamente um ponto no processo espinhoso fica difícil. Localizar o ponto e correlacionar com a imagem pré-operatória. O que é que a gente está fazendo? A inserção entre dois pontos. A gente pega o pedículo, o processo transverso e a pars. A junção entre o processo transverso e a pars é um ângulo. Então, é muito fácil de posicionar. Então, a gente correlaciona esse ponto com a imagem na tomografia. Então, você consegue ter uma precisão maior. Porque é difícil no processo transverso, o processo espinhoso, ou faceta, igual preconizam, ele é amplo, né? Então, ser 1, 2 milímetros faz diferença em termos de precisão. Tá. Em termos de precisão, só para finalizar, com esse shift pequeno que vocês têm, vocês ousam ir até fazer um parafuso bicortical? Bicortical. Ou não? Sempre bicortical. Todos os outros casos que a gente utilizou, por exemplo, teve um paciente que teve uma fratura, fratura torácica também, a gente tinha que descomprimir, mas sendo que a gente colocou um parafuso na fratura. E geralmente em fraturas torácicas, na vértebra torácica, você tende a passar um parafuso menor. A gente passou um parafuso de 5 por 50, 5 milímetros por 50, que é um parafuso bastante calibroso. Uhum. Então, como a gente está confiando no método, a gente tenta passar os parafusos maiores, mais calibrosos e bicortical. Ok. Muito obrigado ao grupo de coluna.